Boa noite, Letícia, tudo bem? Vamos abordar a unidade 3, pulando a unidade 2. E esse tópico é bem tranquilo, trata sobre os índices de liquidez. O que é um índice? O índice é um indicador, um demonstrativo. É algo que gera interpretação sobre alguma coisa. Nesse caso, a interpretação é sobre elementos numéricos, os elementos que pertencem ao patrimônio. Os índices de liquidez, você não precisa decorar os nomes. Não precisa decorar os nomes, até porque na vida real você usaria uma tabela como esta. Cada índice tem uma função. O importante é entender por que estamos comparando os elementos. Lembra que eu falei que divisão é comparar? É colocar em comparação dois elementos, duas esferas. Se eu comparar uma esfera de aço com uma esfera de alumínio, eu posso dividir uma pela outra, né? Colocar uma barra entre elas e dizer que a de aço é 3 vezes mais pesada que a de alumínio. Se eu comparo uma maçã com uma laranja, eu digo que a maçã tem 3 vezes mais carboidrato que a laranja, por exemplo. Se eu comparo uma uva com uma pera, eu digo que a uva é 0,5 vezes menos ácida que a pera, por exemplo. Então o indicador é isso, o indicador é uma constatação acerca de relações numéricas, você quer chegar a alguma conclusão. Qual é a jogada dessa questão? Tem uma planilha automatizada que eu vou lhe passar, que vai te ajudar bastante, mas você precisa entender os fundamentos, tá vendo? Basta você colocar os números aqui que ela vai calcular os índices de liquidez. Depois, quando precisar fazer aquele termômetro de solvência, isso vai ser automatizado. Mas é importante entender o porquê de tudo isso. Então vamos lá. O que é a liquidez? A liquidez em si, ela é quitar. Pensa em liquidez assim, quanto dinheiro você tem na carteira agora? Não estou dizendo no banco. A liquidez, ela explora esses diversos momentos nos quais você tem que pagar tudo, você tem que quitar se acontecer alguma emergência, se der um BO, se a casa pegar fogo, se tiver invasão zumbi, se tiver invasão alienígena, o que você tem na mão que você consegue transformar em grana, em dinheiro para pagar? Se você tiver que pegar um táxi agora para o Rio Grande do Norte, Natal, você tem liquidez para isso? Você tem liquidez dentro da tua carteira para pagar esse táxi, por exemplo? Se você quiser pegar uma passagem para a França, você tem liquidez ou o teu dinheiro está aplicado? Eu não tenho dinheiro nenhum para isso, mas teu dinheiro está aplicado, ele está no CDB, está no Tesouro Direto, você tem que resgatar, entende? E aí a liquidez, por exemplo, a corrente, ela é um estado tranquilo. Ela é uma situação boa, né? Que você está tentando achar tudo que tem no teu ativo vai ser quitado, mas a gente sabe que o ativo não vai ser quitado assim do dia para noite. Por exemplo, o estoque. Por que tem a liquidez seca? Porque ela te dá uma visão mais real, ó. Você vai trabalhar com a ideia de liquidez considerando o estoque, mas o estoque está estocado não garante que você vai vender do dia para a noite teu estoque. Por isso que tem a liquidez imediata. A liquidez imediata ela analisa só o que está disponível, só a tua disponibilidade, só o que está na mão, o que está em grana, o teu caixa. Então, veja que todas elas comparam o teu passivo circulante, que é o quê? Aquela dívida, tua obrigação que vence em um ano. Ou seja, você está devendo 100 mil para Sicredi. Qual é a tua liquidez? Qual o ativo da Letícia? O ativo da Letícia é o salário dela, é, sei lá, 4 mil por mês. Bem, teu ativo é 4 mil por mês, você está devendo 10 mil para Sicredi. Mas, se é 4 mil por mês, você consegue juntar 1.000 por mês, vamos supor? Quer dizer que em um ano você vai conseguir pagar os 10 mil do Sicredi, né? Em um ano você vai ter 12 mil reais, juntando R$ 1.000 seu salário cada mês. Então você tem uma liquidez que é boa. Por que ele diz que a liquidez tem que ser 1? Porque a liquidez 1 diz que é 1 para 1. Lembra que divisão é comparar? Então a liquidez 1 quer dizer que a maçã tem a mesma quantidade de vitamina A que a laranja, vamos supor. 1 para 1. Se a maçã tiver 1,333 a mais de vitamina C que a laranja, é diferente a liquidez. Aqui é a mesma coisa. Teu ativo circulante, no mínimo ele tem que ser 1. O ideal é que essa conta aqui, quando você divide um pelo outro, dê 1. Quer dizer que você paga todo o teu passivo com o teu ativo. Mas a melhor liquidez é essa, a liquidez imediata, que é o quê? Cara, com o que eu tenho agora na minha carteira, eu pago todas as minhas dívidas. Essa é a situação que a empresa quer estar. A empresa quer estar aqui, ó. O que ela tem em mão, ela já paga. Ela não quer vender o escritório, não quer vender os equipamentos, vender o carro para quitar os passivos circulantes, muito menos quitar o passivo não circulante. Então, vamos entrar na planilha para facilitar bem o processo. Isso aqui é bem fácil, só você ir se guiando. Olha lá.
Liquidez corrente. Eu vou montar uma planilha para ti para mostrar como isso é simples. Liquidez corrente, ó. Vou ensinar uma mãe aqui, você coloca o captura de tela do Windows, abre ele, tá abrindo, tá lento, mas tá abrindo. Ó, captura de tela, você vem aqui, ó, novo. Aí dá um recortar aqui, fazer de novo, ficou feio. Ó, liquidez corrente, vamos só trabalhar a liquidez corrente. Vou abrir uma planilha nova. Então essa planilha aqui é do Nelson, ele dá todos os dados que permitem a gente calcular os índices, tá? Aí eu colo aqui, Ctrl V, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Colei aquela foto. Ó. Liquidez corrente. Então vamos escrever uma célula aqui. Liquidez corrente, tá? Vou abrir a coluna. Se você não souber muito bem de Excel, eu vou explicando bem devagarinho aqui. Se ficar muito devagar, me desculpe. Ó, liquidez corrente. Estou só formatando melhor a planilha. Qualquer coisa, pausa o vídeo para ver com calma. Liquidez corrente. O que é a minha liquidez corrente? Ativo circulante sobre passivo circulante. Então, olha só, aqui eu tenho demonstrativo do resultado do exercício, tá? Não é o que a gente quer o balanço patrimonial, tá aqui. Então, ó, ativo circulante, não é liquidez corrente, não é isso? Ativo circulante sobre passivo circulante. Então, tem dois jeitos de fazer isso. Tem o jeito bom e o jeito menos bom. O jeito bom, ó, liquidez corrente para 2019, vamos pensar. Vou pegar o ativo circulante 2019, copiar, vou colar. Eu gosto sempre de escrever aqui o que eu estou fazendo. Ó. Ativo circulante. E aqui eu vou colocar o passivo circulante. Tá? Então aqui, ativo circulante, quanto é? Vamos copiar essa célula. Esse valor, 137 mil. Tá vendo? Aí você cola só como valor, não cola formatado, que senão dá problema. Eu vou colocar em valor monetário. Valor monetário. Quando aparece isso, que a célula está muito pequena, você tem que abrir o tamanho da célula. Ativo circulante, 137 mil. Qual é o passivo circulante dessa empresa? Tem que olhar para o ano de 2019, cuidado para não confundir. Ó. O passivo circulante dela é 83 mil. 83 mil. Vou colar de novo como valor, não cola formatado, tá? Vamos colocar isso aqui tudo como valor contábil, isso. Então a liquidez corrente é a divisão de um pelo outro, tá vendo? A gente vai comparar, vamos ver qual é o resultado dessa comparação, ó. Excel, né? Excel. Então cliquei na célula, vou apertar igual para inserir uma operação matemática. Qual operação? Você clica na célula, eu quero essa célula dividida pela de baixo, ativo dividido por passivo. Ó, 1,65. Então quer dizer que o meu ativo ele é 1,5, ele é 1,65 vezes maior do que o passivo, uma liquidez muito boa, né? Agora liquidez corrente, tá? Mas qual outro jeito de fazer isso antes de eu entrar na próxima? Não, vamos entrar na próxima, depois eu explico um jeito diferente. Liquidez seca. O que é liquidez seca? Tá, meu ativo, eu não quero vender todo o meu ativo para pagar meu passivo. Eu não quero projetar uma situação que eu estou dizendo pro gestor, para a Letícia, por exemplo, que a empresa dela está bem, mas eu não quero considerar tudo do ativo, que tem coisa no ativo que eu sei que eu não vou conseguir liquidar na hora, eu não vou ter jeito de transformar isso em dinheiro, né? Então o conceito de liquidez vem da moeda, a moeda tem que ser líquida. Por que nosso dinheiro ele é líquido? Porque a nota de real é nota de real em qualquer lugar, né? Por que o dólar é mais líquido que o real? Porque o dólar, se você tiver dólar em qualquer lugar, vão aceitar. O real não, se você tiver com real no Japão, se você tiver com real na Índia, ninguém vai querer real. Dólar todo mundo quer, então o dólar é muito mais líquido do que o real. Vamos pensar assim, ó, liquidez seca. Qual é a relação da liquidez seca? Ativo circulante menos estoques. Ou seja, liquidez seca eu estou pegando todo o meu ativo, mas estou tirando estoque, porque eu estou partindo do princípio que eu não vou contar se eu estou numa situação econômica boa, eu não vou contar isso partindo do princípio que eu já vou vender o estoque. O estoque é difícil de vender, as pessoas podem não querer comprar meu produto. Então, eu não tenho garantia que eu vou pagar minhas dívidas com o estoque. Eu não posso incluir o estoque como uma garantia de dívida. A não ser que o seu estoque seja algo muito bom, tipo ouro, diamante. Aí você coloca o estoque. Realmente, todo mundo vai comprar diamante e ouro. Mas vamos pensar assim, ó. Liquidez seca é o ativo menos estoques. Ó. Então, tem dois jeitos. A gente pode fazer essa conta aqui, a gente pode escrever aqui, ó, separado. Estoques, quanto que é o estoques, né?
O Excel não tem regra, Letícia. O Excel você faz ele do jeito que você quiser. Ele é uma calculadora que te permite colocar número e escrever as coisas para você lembrar onde elas estão, para você não se perder. Então vamos pensar. Ó. Ativo circulante menos estoques. É o numerador. Olha a planilha aqui. Ó. Ativo circulante, ele me deu. O estoque está dentro do ativo circulante, ele é uma parte do ativo circulante. Ó. Nesse caso do meu ativo todo, que é 137 mil, 100 mil é estoque. Veja, por isso que ele tira o estoque, a liquidez tira o estoque no cálculo, porque você pode não querer isso. Você tem 100 mil em estoque, ou seja, muito do teu dinheiro está em uma coisa que tem que ser vendida, não é garantia. Ó, então a liquidez seca, vamos lá. Liquidez seca. Ela é ativo menos estoques. Se ela é ativo menos estoques, qual é a minha fórmula aqui? Ativo menos estoques. É o ativo, tá vendo? O ativo já está aqui. Ativo menos o estoque, ó. Pá. Já me deu. Sobre passivo circulante. Quem é o passivo circulante? Já coloquei ele em cima, vou só repetir. Vou colocar igual e repetir. Se você tiver com dúvida, rever o vídeo. Só estou colocando igual para referenciar a célula. Você poderia referenciar a célula dessa planilha também, ó, igual. Aí você vem na planilha original e vem aqui, ó, passivo circulante. E dá Enter. Ó, também tá puxando de lá. Aqui tá puxando a planilha 1, tá vendo? Tá puxando essa planilha. Você escolhe de onde você vai puxar o dado. Você vai inserir o dado, você não precisa digitar o dado toda vez. Você pode escolher de onde você vai puxar. Vou puxar daqui de cima. Por isso eu gosto de fazer esse lance do print, para saber o que eu estou fazendo não me perder. Senão eu vou me perder. Então, você está fazendo liquidez seca, vou copiar e colar. E eu vou copiar e colar isso aqui. Copiar e colar isso aqui. Ó. Ó, a gente está trabalhando com liquidez seca. Então, ativo menos estoques, passivo circulante. Qual vai ser o resultado? Então, o resultado eu vou puxar o quê? O que eu irei puxar? O ativo menos estoques dividido pelo passivo circulante. Veja que nesse caso vai dar menos que 1, ou seja, 0,44, né? Vamos tirar aqui as casas decimais. Só clicar aqui na numeração, casa decimal, tá? 0,45, ou seja, o meu ativo líquido, nesse caso, minha liquidez, ela é menos da metade, né? Se fosse 0,5, é metade de 1. 1 para 1, o passivo é igual ao ativo. 0,45 quer dizer que meu ativo, nesse caso, se eu tirar o estoque, meu ativo, ele só paga 45% do passivo. Você poderia colocar isso em porcentagem também, tá vendo? O meu ativo, ele é 45% das minhas dívidas. Não é um resultado bom. Não é um resultado bom. Aqui a liquidez está grande, mas ela está grande contando com o estoque, né? Contando que eu vendi os estoques. Nesse caso, já não é tão bom. Se eu não vender o estoque, eu estou em dívida. Meu ativo só paga 45, 0,45 de uma dívida que seria total 1, né? Ele paga 45% desse valor. Quanto é 45% desse valor? Vamos colocar aqui, ó. Igual, vamos puxar. Ó. 45% é 0,45 vezes esse valor. Aqui. Deu quase, tá vendo? Deu quase aquele valor. Perdão. Porque eu diminuí o número. Não é 0,45, não. O número é 0,4, blá, 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 blá. Mas é quase isso, 37 mil. Então, 45% desse valor aqui do passivo circulante, 45% é o ativo menos o estoque. Então, você quita 37, mas vai faltar quanto? Ó, vamos ver quanto faltaria. Se você tivesse uma dívida, Letícia tivesse uma dívida. Quanto faltaria para você pagar se você tivesse executado todo o teu ativo, mas não tivesse conseguido vender os estoques? Você teria um menos o outro, né? Esse menos esse. Quanto dá? Ó, faltaria ainda 46 mil reais de dívida em passivo circulante, que é o que? O passivo rápido, o passivo que já está na mão. Então, liquidez seca é isso, é analisar o ativo sem o estoque. Vamos fazer mais uma. Qual é a próxima? Liquidez imediata, ou seja, só o que está na mão, disponibilidades. Aqui o Nelson fala disponibilidade, deixa eu ver.
Ó, disponibilidade não tem praticamente risco. Disponibilidade tá na mão, é o teu caixa, né? É o que tá em grana. Eu acho que disponibilidade é o caixa, mas aqui, ó, representa o dinheiro que dispõe imediatamente, ou seja, o teu dinheiro de caixa. Ó, caixa disponível que tá na tua conta bancária, aplicação que você resgata na hora. É o que tá na mão, o dinheiro na mão já. Então, vou só tirar isso aqui. Ó, cuidado com essas células. Se eu apagar essa célula, altera o valor, tá vendo? Voltou para 137. Por quê? Porque eu estou puxando já um cálculo. Estou puxando um cálculo. Estou puxando um cálculo. Então, eu tenho que deixar os valores aqui. Se eu tirar, muda. Ou você transfere essa célula para outro lugar. Se eu botar ela aqui, por exemplo. Seleciona com Shift, ó, vou fazer de novo. Você pega a célula, seleciona, segura o botão do mouse, botão de clicar, seleciona as duas. Aperta o Shift, clica e arrasta para outro lugar. Aí a fórmula continua puxando. Eita, perdão. A fórmula continua puxando do mesmo lugar, tá vendo? Não mudou nada. Eu vou só então mudar isso aqui de lugar. Vou colocar isso aqui, por exemplo. Opa. Vou botar isso aqui mesmo que está bem confuso. Legal. Tá, vamos fazer mais uma só para encerrar, para o vídeo não ficar longo. Vamos fazer aqui a liquidez imediata, que são as disponibilidades. Então, vou copiar e colar. Esse aqui é o captura de tela do Windows. Ele já vem no programa. Copiar e colar, só para a gente não se perder. Começar aqui uma nova. Liquidez imediata. Então, vamos colocar aqui. Liquidez imediata. Isso que eu uso, eu gosto de deixar o Excel bem bonitinho. Então, eu uso essas bordas. Depois você trabalha com as bordas, tá? Aqui você pode customizar bordas, tá vendo? Vem aqui na tela inicial, ó, tem... O Excel tem arquivo. Isso aqui é a página inicial. Aí você tem as opções de borda. Isso aqui é bordas grossas. Você pode colocar essa coisa depois na barrinha de itens rápidos. Mas é outra questão. Vamos direto. Liquidez imediata. O que ela é? Disponibilidades pelo passivo circulante. Então, quais são minhas disponibilidades? Ó, aqui, por isso que é importante saber interpretar. A disponibilidade nesse caso é o caixa, é o dinheiro que está no caixa da empresa, mas você tem uma loja que vende roupa. Na loja que vende roupa tem teu caixa. E o Banco do Brasil, tua conta corrente. Você vai lá com o cartão e saca. Esses dois valores são seus disponíveis. É importante saber interpretar o balanço patrimonial. Esse teu caixa é disponível, só copiei e colei, tá vendo? Só copiei e colei. Copiei e colei os valores. Eu vou copiar e colar como valor. O Excel tem vários jeitos de copiar e colar. Você clica com o botão direito, tem aqui, ó. Colar especial, tá vendo? Você cola como valores, para ele não trazer a formatação, senão ele traz a formatação. Eu quero só os valores para ficar mais tranquilo. Ó, então disponibilidade é o quê? Caixa mais a conta corrente do Banco do Brasil. Então é a soma, ó. Vamos puxar o que aqui para disponibilidade? Somar. Esse mais, coloca o sinal de mais, essa. Nem precisa colocar parênteses, que é só uma operação matemática, não tem erro. E o passivo circulante? Eu vou puxar do outro. Legal. Então, a minha liquidez imediata, ela será o quê? Como que eu calculo? Igual, ela é a disponibilidade dividida pelo passivo circulante. Então, ela é 35 mil divididos pelos 83 mil. Ó, 0,42. Vamos aproximar aqui. 0,42, ou seja, meu dinheiro que está na mão, meu caixa, que está a grana na hora, ele paga 42%. Quanto faltaria? Faltaria ainda saldar. Quanto que faltaria ainda para saldar? Esse menos esse. Faltaria ainda 48 mil reais. Ou seja, teu dinheiro de conta corrente, seu caixa, mesmo você pegando tudo isso, não paga sua dívida agora. Então, se a dívida de passivo circulante estivesse vencendo, estivesse na mão, tendo que pagar já na hora, putz, tu não ia conseguir pagar, ia ficar devendo. Deus nos livre, mas só dando uma interpretação aqui de empresa. Vou fazer a última, porque ela é um pouquinho diferente.
só para você treinar e checar os resultados também. Então, ó, liquidez geral, pá, liquidez geral. Ó, vê que a liquidez geral é tudo, seu quitar a empresa inteira, porque o ativo não circulante. O que é teu ativo não circulante? Imóvel, é, imóvel, carro, maquinário, marca. São coisas que, putz, tu não quer vender isso. Então essa aqui é a pior situação possível, porque por isso que ninguém quer calcular isso aqui do nada, né? Porque isso aqui é uma situação ruim. Você não pode, por exemplo, a Letícia não pode compor o patrimônio dela pensando que ela vai vender tudo para pagar uma dívida, para pagar um cartão de crédito. Você não quer vender tua casa, tuas roupas, teus sapatos. Pensa que teus sapatos, suas roupas são teus ativos não circulantes. Você quer que eles fiquem, né? Teus móveis, seu computador, são coisas que duram muito tempo na própria empresa que é a Letícia, vamos pensar assim. Então, vamos só fazer isso aqui para finalizar. Índice de liquidez geral. Então, vamos colocar lá, liquidez geral. O que ela é? Ativo, AC é ativo circulante, ativo circulante, mais o ativo não circulante. Você pode puxar isso aqui da planilha, eu não recomendo, porque você pode se enrolar e não saber o que está puxando, ou fazer devagarinho, vamos lá. Ativo circulante, 137 mil. Não circulante, quanto é? 156 mil. O Excel ele soma valores. Se você selecionar duas células, ó, ele já soma os valores, está vendo? Vou selecionar 156, seguro Ctrl, 137. Ele somou 293. Ele somou esses valores. Olha que interessante. É o valor total do ativo, óbvio, né? O total do ativo é 293 mil, porque é o ativo circulante mais o não circulante. Então, somando valores com o Excel, nos dá resultados certeiros. Mas vamos fazer isso passo a passo. Ó. Ativo circulante, vamos copiar. Ativo circulante, vou colocar aqui do lado. Tá vendo? O Excel é para isso, é uma calculadora para você anotar as coisas. Ativo circulante, 137 mil. E o ativo não circulante. O ativo não circulante. Caralho. Opa, perdão, falei palavrão aqui porque eu pensei em algo nada a ver. Mas tá tudo bem com o que eu pensei. O pensamento invadiu minha mente, sequestrou, às vezes acontece isso. Bem, então aqui, ó. Liquidez geral. Liquidez geral, ativo circulante, mas não circulante, dividido pelo quê? Passivo circulante mais o não circulante. Então bota aqui, passivo. Então isso aqui é igual brincar de Lego, é igual o xadrez, né? Não pode ter pressa, não é a coisa mais divertida do mundo, mas também não é a mais chata. E se te pagassem bem para fazer isso, você faria. Se te pagassem 10 mil reais para ficar fazendo essas planilhas aqui, eu aposto que você gostaria de fazer. Que não é nada tão difícil assim, nem trabalhoso. É só ter cuidado e ir se divertindo no processo. Então, ativo circulante mais ativo não circulante. Vamos puxar a soma desses dois valores. Soma. Fechou. Passivo circulante mais não circulante, eu vou copiar e colar. Ou você puxa direto da tabela também, mas eu vou fazer isso aqui só para acostumar. E veja novamente, se eu somar o passivo circulante com o não circulante, eu terei esse valor. Ó. Ah, não, aqui não tem a soma total, mas eu tenho 121 mil se eu somar os dois já. E é bom que você verifique as somas para ver se não errou. Sempre olhe aqui as somas que o Excel dá automaticamente. Então, passivo circulante. Cadê? Passivo circulante. Depois eu vou fazer a planilha do. Ó, por isso eu falo para. Foi mal. Por isso eu falo para colar como valor, tá vendo? Colar especial valor. Senão ele não muda a formatação. É importante ele mudar a formatação. Quando você colar somente valores, você usa a formatação da planilha que você está usando. Se eu colar e copiar normal, ele vai usar a formatação dessa planilha aqui, com esses números gigantes que eu não quero no momento. Ó, passivo circulante, mas não circulante. Então, esse lado é a soma desse mais esse. 121, ó, certinho, tá vendo? Certinho. Então, qual é o índice de liquidez? Igual é um pelo outro. Vamos ver como está a minha empresa. Geral, né? Pô, a empresa está muito bem. A empresa está muito bem.
A empresa está muito bem, ela está pagando tudo e sobrando. Ó. O patrimônio total dela do ativo é 2,42 vezes mais do que o passivo. 2,42 a mais. Isso aqui é 242%. Ou seja, se você paga isso, ainda sobra 142%. Sobra um inteiro mais 42% do que você tem no total. Isso é bem legal, é importante. Esse é um índice bom. Mas lembrando que liquidez geral é quando tu vendeu tudo da empresa. Tipo, acabou o lucro, acabou tudo, né? Não vai ter mais empresa. Como a Coca-Cola vender tudo, vender todas as plantas, todas as fábricas. É isso. Aí é importante você montar essas planilhas automatizadas para depois calcular os índices. Ó. Esses índices de liquidez aqui, eu montei essa planilha. Eu vou te passar, não vou fazer um vídeo explicando porque vai ficar mega longo. Eu acho que você também já pegou o jeito, de repente você nem vai ver um vídeo mega gigante. Eu não vou perder esse tempo fazendo isso à toa. Mas, se você quiser, eu faço. Mas eu vou te passar essa planilha aqui. É importante você verificar ela, porque ela pode estar errada. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo a mesma coisa. Liquidez geral, ativo circulante, mas não circulante. Tá aqui os valores para cada ano, tá vendo? Eu estou usando esses mesmos valores. Aí basta você vir na planilha e preencher. Você preenche aqui com os valores que ela vai te dar os cálculos. Se você colocar aqui, ó, 1.000, meu ativo circulante, mas não circulante é 10.000. E aqui meu passivo é 20.000. Ó, ela vai te dar, tua liquidez geral é 0,50. Tá vendo? Aqui é para um ano 2019, aqui é para 2020. Fiz uma planilha assim, ó. A planilha está colocando esses dois valores para 2019 e 2020. Bem tranquilo. E ela calcula tudo. Depois ela calcula todos esses índices de termômetro de solvência. Tá vendo? Tudo que está selecionado aqui de célula, ele está somando e calculando automaticamente. Isso é maneiro. É legal de se fazer. Eu vou te passar isso. É um bom treino você montar uma forma automatizada de fazer esses procedimentos. Bem, ficou bem longo esse vídeo, meia hora. É isso. Grande abraço, Letícia.